Segundo aos Coríntios capítulo 9, contém instruções de Paulo aos Coríntios sobre como separar, como preparar a oferta para os irmãos da Macedônia com todo carinho. E de modo muito adequado, esse texto tem sido usado já por séculos ao redor do mundo para apontar alguns princípios fundamentais do ato de dar, investir na obra de Deus. Leio a partir do verso 6, segundo aos Coríntios capítulo 9, então. Lembrem-se disto: aquele que planta pouco, digo, também vai colher pouco. E aquele que planta muito, também vai colher muito. Cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a pessoa que dá com alegria. E Deus pode dar a vocês muito mais bênçãos do que precisam, para que tenham sempre, em todas as coisas, ampla suficiência, e mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. Como dizem as Escrituras, Ele dá liberalmente aos pobres, e a sua generosidade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para aquele que planta e pão para alimento, também dará e fará crescer a semente de vocês. Ele mesmo vai multiplicar os frutos da generosidade de vocês e vai enriquecê-los de todas as maneiras para que sempre sejam generosos. E a oferta de vocês, apresentada por nosso intermédio, vai fazer com que muitas pessoas agradeçam a Deus, pois este serviço sagrado que estão prestando não só suprirá a necessidade daqueles que pertencem ao povo de Deus, como também vai resultar em muitas ações de agradecimento a Deus. Esta ajuda que vocês estão dando é prova da sua fé. Eles vão louvar a Deus por causa disso e porque vocês seguem as boas novas de Cristo, na qual dizem ter fé. Eles também vão louvar a Deus pela liberalidade com que vocês contribuem para com eles e para com todos os homens. E quando eles orarem por vocês, terão muitas saudades, por causa da grande bondade de Deus que há em vocês. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom, que é incomparável. Aleluia. Há uma frase, um ensinamento judaico, que é esta: uma pessoa é conhecida pelo seu prato, pelo quanto ela come, pela sua ira, pelo quanto ela explode ou não explode, e pelo seu bolso, pela maneira como ela se relaciona com o dinheiro. Então, diz o provérbio judaico, uma pessoa é conhecida pelo seu prato, pela sua ira e pelo seu bolso. Diríamos, a maneira como ganhamos, como multiplicamos, como lidamos com o dinheiro revela quem somos. A maneira como nos aproximamos do altar para dizimar, para ofertar, como cristãos, revela muito, muito mesmo, de quem somos. Há pelo menos 6 motivações bem distintas nesse texto, e essas 6 motivações revelam pelo menos 6 estágios da nossa maturidade quanto ao dar. E eu quero novamente pensar com vocês nesses 6 estágios, começando pelo primeiro degrau. A primeira motivação mais elementar para que alguém dê, oferte, dizime. Alguém lendo a Bíblia se depara com Lucas 6,38, que diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Uma pessoa vem lendo a Bíblia, se depara com esse texto e diz: opa, se eu der, Deus me dará mais.
Aí ela lê no verso 6 do texto que acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 a 15, foi o trecho que lemos. Ela lê no primeiro versículo da nossa sequência: aquele que planta pouco também vai colher pouco, e aquele que planta muito também vai colher muito. Ela olha e diz: meu Deus, é agora que eu vou me dar bem. Vou investir. E o ato de dar a oferta desta pessoa não é, portanto, doação. É, na cabeça dela, um investimento melhor do que poupança ou ações na bolsa de valor. É um negócio. Essa motivação devemos chamá-la de ganância. A primeira motivação. Muito embora seja verdadeiro que aquele que planta pouco também vai colher pouco, e aquele que planta muito também vai colher muito, e que também seja verdadeiro o dito: dai e dar-se-vos-á. Quando investirmos na obra de Deus, a Bíblia nos faz a promessa de prosperarmos de todas as formas, como lemos, e não apenas financeiramente. Paulo diz: ele mesmo vai multiplicar os frutos da generosidade de vocês e vai enriquecê-los de todas as maneiras para que sempre sejam generosos. E também é verdade que este plantar pouco e este plantar muito não se referem necessariamente ao quanto, pois a viúva pobre, a olhos naturais, plantou pouco, mas Jesus diz que da sua pobreza ela deu mais do que todos os ricos ali. É verdade que o povo de Deus tem aquilo de que necessita, e se isso não ocorre individualmente, ocorre por meio da vida em comunidade. Muitas vezes a pobreza é até mesmo uma situação que poderia ser chamada de miséria. No meio do povo de Deus é reflexo de egocentrismo entre os cristãos, de ganância. Deus provê para os seus filhos, desejando que eles o louvem e que eles repartam. A prosperidade de Israel, por exemplo, eles viviam coletivamente prosperidade ou viviam coletivamente miséria. Os momentos de crise, os momentos de luta, no meio do povo de Deus, por vezes, e não poucas vezes, vão servir justamente para que um irmão abençoe outro irmão, para que juntos atravessemos as tempestades. Esses textos que vamos examinar, na verdade, o principal texto aqui é 2 Coríntios capítulo 9 mesmo, nós ficaremos voltando a ele. Precisa ser observado sem que o contexto seja desprezado. E a ideia aqui é mesmo de alguém com um coração generoso, repartindo com o seu irmão, tendo prazer em dar. Esse plantar muito não é baseado na ganância. Esse investir pesado tem motivações muito melhores que nós já começamos a citar. E por causa disso a gente precisa pensar na seguinte comparação. É normal que entre os cristãos nós olhemos com dó, realmente com dó, para a pessoa que faz uma fezinha na fila da lotérica, uma fezinha no jogo do bicho, faz uma fezinha em cassinos, faz uma fezinha mundo afora, dando um tostão na esperança de receber de volta 1 milhão. Mas também é digna de pena a grande quantidade de pessoas que hoje vai aos altares de muitas igrejas, fazendo igualmente um negócio religioso, na esperança de tirar a sorte grande e conseguir o seu primeiro 1 milhão. Motivações erradas. Essa primeira motivação, ganância, não é muito adequada. Na verdade, ela não é nada adequada. É a mesma motivação que reina no coração de muitas pessoas aí fora, que fazem a fezinha na loteria esportiva. Eu vou dar a Deus, dentro da igreja a pessoa diz, para Deus me dar de volta.
eu vou dar a Deus para eu ganhar muito mais. A palavra de Deus não diz que Ele abençoa quem dá com ganância. Aliás, nós lemos agora há pouco aqui que Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, o receber de volta é quase que um efeito colateral do dar com o coração bom. Não é a motivação, é uma consequência. Acontece, é isso mesmo. Quem dá com alegria recebe um retorno, mas a motivação precisa ser algo melhor. Vamos para a segunda, vamos subir um degrauzinho. Há aquele que é apenas ganancioso e há aquele que oferta e dizima por obrigação. No verso 7, que lemos no início da mensagem, de 2 Coríntios capítulo 9, Paulo escreve: cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Tem gente que devolve a oferta, devolve o dízimo ao Senhor apenas porque Deus mandou. Está na Bíblia, tem que dar. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E lembrando evidentemente que o ensinamento bíblico do dízimo não é mosaico, ele passou a ser mosaico, mas ele é abraâmico. Primeira manifestação de alguém entregando dízimo ao Senhor foi de Abraão, quando resgata o seu sobrinho Ló e entrega a Melquisedeque, homem de Deus, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. E a Bíblia diz categoricamente em Hebreus que Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Então nosso pai Abraão, lá no livro do Gênesis, muito antes do nascimento de Moisés, séculos antes da lei do dízimo, vai apresentar o dízimo como um princípio moral e como nosso pai serve de modelo para nós. Mas ainda assim, poderíamos trabalhar exclusivamente o senso de obrigação, de obediência ao falarmos de dízimos e ofertas. Poderíamos ler Malaquias capítulo 3, versos 8 e 9, que vão dizer que aquele que não devolve ao Senhor aquilo que lhe pertence é ladrão. E aí poderíamos simplesmente dizer: olha, você que não contribui para a obra do Senhor é um ladrão, está roubando a Deus, seu ladrão. Vamos fazer um levantamento de oferta especial hoje, e todos os ladrões vão ter a chance de se redimir. Poderíamos fazer algo assim. E a Bíblia estaria sendo completamente respeitada em Malaquias capítulo 3. Não haveria desrespeito nenhum para o contexto bíblico. Jesus disse em Mateus 23, verso 23, que os fariseus davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas esqueciam de dizimar misericórdia, justiça e fé. E aí Jesus arremata: deveis, porém, fazer estas coisas, dizimar a hortelã, endro e cominho, e não omitir aquelas, misericórdia, justiça e fé. Jesus mantém em Mateus 23, 23, o mandamento do dízimo, que passou a ser mosaico, mas era um princípio abraâmico. Jesus deixa então como algo eterno para os filhos de Deus, para as filhas de Deus: tragam todos os dízimos. É ensinamento da palavra de Deus. As 10ª partes de toda a renda pertencem ao Senhor. É o significado do termo dízimo ou dízima. Mas nós podemos nos equivocar, voltamos, tratando dízimos e ofertas simplesmente como uma despesa obrigatória do mês. Colocarmos o ofertário dizimar no mesmo nível de conta d'água, conta de luz, parcela do carro, parcela do terreno, aluguel. E se não devolvermos o dízimo, a bênção não vem sobre a nossa casa. Podemos ficar apenas nesse nível aqui. Há aqueles que chegam a usar essa expressão, pagar o dízimo. Você já ouviu essa expressão? Pagar o dízimo. Há um texto bíblico, Levítico capítulo 27, verso 31, que diz que se em determinado momento um judeu não devolvesse a dízima ao Senhor,
usasse a dízima, usasse o dízimo, deveria devolvê-lo com um acréscimo de 20%. Levítico 27:31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, fizer uso do dízimo, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, acréscimo de 20%. Poderíamos nos prender apenas nesse senso de obrigação, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, 31, ao falar sobre dons espirituais, sobre serviço a Deus, entrando no capítulo 13, Paulo diz: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ele vai dizer no verso 13, verso 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não devemos dizimar e ofertar como quem contraiu uma dívida. Não é essa a melhor motivação. A resposta a Deus por mero senso de obrigação, talvez até por medo de Deus, por medo de ser amaldiçoado, por medo de ser abençoado, ainda não é a melhor resposta que podemos dar a Ele. Podemos evoluir para algo melhor, amém? Podemos. Aí alguém vai dizer: pastor, então se eu sentir no coração, ou melhor, se eu não sentir no coração de dar, eu não dou, nem por interesse, nem por ganância, nem por obrigação. Se eu não quiser obedecer, eu não obedeço. Eu também não acho que seria muito interessante viver na desobediência. A desobediência gera mais desobediência. Quanto mais nós desobedecemos, mais desobedientes ficamos. Observa uma criança. Quanto mais obedecemos, mais obedientes ficamos. Obediência se transforma em hábito. Eu creio que não vale muito a pena vivermos na desobediência. Eu creio que podemos buscar motivações melhores para dar. Se a sua mais nobre motivação, por enquanto, é alguma dessas duas, o desafio do Senhor para nós é crescermos na fé, em nome de Jesus. Sairmos de uma visão carnal sobre dizimar e ofertar, avançarmos para o amadurecimento nestas coisas. O terceiro degrau, depois de ganância, depois de obrigação, é o degrau da gratidão. Você pode dizer comigo: ganância, obrigação, gratidão. Gratidão. O verso 11 diz, de 2 Coríntios 9, a oferta de vocês, apresentada por nosso intermédio, vai fazer com que muitas pessoas agradeçam a Deus. As pessoas que recebem a nossa doação, percebem que receberam o que receberam, não apenas das nossas mãos, mas das mãos de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Um cristão abençoando outro cristão, aquele que é abençoado percebe: Deus usou a vida do meu irmão para me abençoar. É desenvolvido naquele que foi abençoado um senso de gratidão e não de mera e simples obrigação. Mas pensemos na nossa relação com Deus, nós e o Senhor. Quando nós ofertamos com um senso de obrigação, corremos um risco: passar a cobrar de Deus. Corremos o risco de cairmos nesta cilada: ei Deus, eu fui fiel, cadê a tua parte? Minha conta bancária ainda está no vermelho, cadê a tua parte, Deus? Começa-se a exigir de Deus como se tivéssemos algum mérito em simplesmente lhe obedecer. Mas aquele que oferta por gratidão, ele sabe que não possui nenhum mérito. Melhorou. A gratidão é melhor que a obrigação. Ele sabe que aquilo que ele teve para contribuir, para ofertar, para dizimar, veio das próprias mãos de Deus. Deus deu e ele apenas lhe devolveu.
Aleluia. Davi declarou: quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Vamos dizer isso juntos: porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Que clareza na mente e no coração de Davi. Tudo é teu, Senhor, tudo vem de ti, e das tuas mãos te devolvemos. Quem dá o que recebeu de Deus, de volta para Deus, não tem mérito algum. Tem gratidão, tem espírito grato, agradecido. O oposto, evidentemente, é um coração ingrato. Como diz Malaquias capítulo 3, é um coração perverso, um coração mau. Recebe de Deus, mas não lhe devolve. Há muitos que dizem: eu vou contribuir, vou compartilhar, pois tenho sido muito abençoado. Aliás, eu quero fazer a pergunta aqui: quem tem sido ricamente abençoado por Deus? Meu Deus, se fôssemos fazer uma listinha no papel, olha, um caderno de 10 matérias ia ser insuficiente. Deus tem sido tão bom para mim. Eu não mereço tantas bênçãos de Deus. Eu quero expressar minha gratidão a esse Deus que tem sido tão bom para mim. Ele tem me abençoado tanto que eu vou dar para a casa dele, para o reino dele. E quando a gente tem um coração grato, o coração grato, ele é naturalmente feliz. É feliz. Gente que dá com base na ganância ou apenas na obrigação é gente que vive murmurando, vive reclamando, fica se avaliando, avalia a si mesmo, e nestas condições normalmente dá para si mesmo uma nota maior que merece do que a nota que verdadeiramente merece. É lá o caso do fariseu e do publicano. O fariseu está cheio de razão, dizendo: eu te agradeço porque eu faço e aconteço, eu dizimo, E a Bíblia diz, Jesus conta, ele não teve a sua oração ouvida no templo, porque ele se achava bom demais. Mas a pessoa agradecida é diferente, ela é feliz, ela vive em paz com o que ela tem. Ela reconhece: eu não merecia o pão que está sobre a minha mesa, mas Deus me deu. Eu não merecia essa laranjinha doce. Essa semana compramos um pacotinho daqueles de 3 quilos de laranja. Eu fui pegar as mais amarelinhas. Meu pai, que laranjinha doce. Foi Jesus que deu. E eu não gosto de fruta gelada. Tem gente que ama, né? Põe na geladeira, come aquela laranja geladinha. Eu não gosto. Eu gosto na temperatura ambiente. Comi aquela laranja quase quente e lambi os beiços. Que coisa maravilhosa. Foi Deus que me deu. Um coração agradecido não fica murmurando, reconhece que não merecia, mas a graça o alcançou. Mas nós ainda estamos no 3º degrau, e eu disse para vocês que nós veríamos 6. Alguém poderia perguntar, e a pergunta seria muito justa: pastor, por que a gratidão não aparece como um dos estágios mais avançados da maturidade daquele que dá? Por que ela ainda é o 3º degrau? O problema é o seguinte: a gratidão pressupõe que a pessoa dá porque primeiro foi abençoada. Ela dá porque tem para dar. O perigo é o seguinte: quando nós sempre contribuímos motivados apenas pela gratidão, está pressuposto que enquanto tivermos, contribuiremos. Mas à medida que o tempo passar, se a gente perceber que está tendo menos, a gente contribui menos, a gente dá menos. E se a gente perceber que a fonte vai secar, a gente para de dar de vez.
Mas a Bíblia fala para nós de cristãos maduros que agiram diferente disso. 2 Coríntios capítulo 8, olha só. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da graça que o Senhor tem dado para as igrejas da região da Macedônia. Elas têm sido provadas por muitas aflições, mas apesar, diga assim comigo, apesar de sua profunda pobreza. Meu Deus, olha o que Paulo vai dizer. Revelaram uma grande alegria que transbordou em rica generosidade. Que contraste. Eles estão numa crise, eles estão profundamente pobres, empobrecidos, mas estão crescendo na arte de dar, são generosos. Esses são os cristãos da Macedônia. Eu sou testemunha, diz Paulo no verso 3 de 2 Coríntios 8, eu sou testemunha de que elas voluntariamente deram o quanto podia, preste muita atenção no que Paulo vai dizer, e mesmo além do que podiam dar. Que é isso, meu Deus? O que significa isso? Significa que os cristãos das igrejas da região da Macedônia deram suas ofertas sabendo que aqueles valores iriam lhes fazer falta. Paulo diz, eles deram mesmo além do que podiam dar. Meu Deus. Eles não apenas deram porque tinham para dar, mas deram sacrificialmente porque tinham algo em mente, suprir as necessidades dos irmãos da Judéia. Os cristãos da Judéia precisavam de socorro, eles deram generosamente, mesmo além das suas possibilidades. Mas, apesar da gratidão ser um bom motivo para contribuirmos, como nós vimos haver um perigo de contribuirmos apenas se tivermos, se acharmos que não nos vai faltar, os cristãos da Macedônia já introduzem o próximo degrau para nós, dando além do que podiam dar, eles apresentam para nós a quarta motivação, que é visão. Diga comigo, visão. Paulo escreve no verso 8, Deus pode dar a vocês muito mais bênçãos do que precisam, para que tenham sempre em todas as coisas ampla suficiência e mais do que o necessário para fazerem todo o tipo de boa obra. Veja o quão úteis esses cristãos generosos seriam, capazes de realizarem todo tipo de boa obra. Nos versos 10 e 11, Paulo escreve, Deus, que dá a semente para aquele que planta e pão para alimento, também dará e fará crescer a semente de vocês. Ele mesmo vai multiplicar os frutos da generosidade de vocês e vai enriquecê-los de todas as maneiras para que sejam sempre generosos. Pois este serviço sagrado que estão prestando não só suprirá a necessidade daqueles que pertencem ao povo de Deus, como também vai resultar em muitas ações de agradecimento a Deus. Esta ajuda que vocês estão dando é prova da sua fé. Em quarto lugar, nós contribuímos porque enxergamos que há uma causa, uma necessidade na qual vale a pena colocar dinheiro, vale a pena investir. Em se tratando da casa de Deus, percebemos que vale a pena investir na expansão da obra, pois é por meio dessa obra que Deus está fazendo, que Cristo é revelado às pessoas, que vidas, que famílias inteiras encontram salvação e restauração de Deus. Isso é visão. Essa é, por exemplo, a figura do mecenas. O mecenas é alguém que investe recursos financeiros no museu, no hospital, que chega a uma pessoa e diz, vou pagar os seus estudos. Esse é o mecenas. Ele vê um valor especial na causa a que ele se dedica e, por vezes, faz sacrifícios em favor dessa causa. No seu coração, o mecenas diz, eu tenho que investir nisso,
pois essa causa transforma as vidas das pessoas. Eu vejo que transforma, eu vejo que promove a justiça, eu preciso colocar dinheiro nisso. O mecenas diz: eu contribuo porque eu quero prestar um serviço, eu contribuo porque isso abençoa pessoas, eu vejo que abençoa. E aqui eu quero reapresentar dados reais. Em 2001, o Ano Internacional do Voluntariado, foram feitas pesquisas sobre o envolvimento da sociedade na ação social, seja em asilos, hospitais, presídios, orfanatos e outros tipos de instituições similares. Claro que esse Ano Internacional do Voluntariado e essas pesquisas vão falar de gente com visão, gente envolvida em trabalho voluntário ou gente injetando dinheiro, gente com contribuição financeira para essas causas que apresentei a vocês agora. Os dados referentes ao Brasil são estes: 83% das pessoas entrevistadas em 2001 achavam o trabalho voluntário muito importante, mas 73%, 83% achavam importante, mas 73% nunca fizeram nada. Importantíssimo, importantíssimo. Destas 73%, 21% não estão dispostos a se envolver, a participar. Mas 41% estão muito dispostos a participar e 34% mais ou menos dispostos. Quase no término do ano de 2001, o Ano Internacional do Voluntariado, a ONU fez uma pesquisa constatando o seguinte: 30% da população não faz a menor ideia do que seja voluntariado. Isso no final do ano de 2001. Um ano inteiro de campanhas na grande mídia para mobilização ao voluntariado teve, disse a ONU, 0% de efeito. 0. O que isso quis dizer? Que durante um ano inteiro, pessoas assistiram chamadas na TV para se envolverem, por exemplo, com a PAI, a ACD, Hospital do Câncer, Creche A, Creche B. E essa pessoa que assistiu durante um ano na TV, no ano de 2001, essas propagandas, essa campanha, não foi nem um pouquinho sensibilizada a ajudar. Só quem já participava continuou envolvido com essas coisas. Nada mudou. 28% das pessoas ligadas ao trabalho voluntário em 2001 disse que a motivação é ajudar o próximo. 33% disseram que trabalham por gratificação pessoal, para ter paz consigo mesmo. Então é aquilo que é chamado de contribuição bumerangue, né? Eu dou para que eu me sinta bem. 58% disseram que fazem doações. O que fazer doações, digo, não substitui o trabalho voluntário, que injetar dinheiro não substitui pôr a mão na massa. Mas, como disse a vocês, no final de 2001, nada mudou. Há uma frase muito interessante sobre o dar. Nunca deu quem deu do seu dinheiro, sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. É o pai que dá um brinquedo para o filho, um brinquedo moderno, e em nenhum momento para brincar com o filho. É a filantropia sem compaixão. Bem diferente disso é o que Paulo fala sobre os macedônios. Os macedônios nos apresentam visão. E fizeram mais do que nós esperávamos, diz Paulo. Eles se entregaram em primeiro lugar ao Senhor e depois a nós, cumprindo a vontade de Deus. No início deste século, as empresas brasileiras gastavam juntas 64 bilhões de reais em segurança patrimonial. Enquanto grandes empresas que gastavam fortunas com segurança patrimonial
investiam R$5.000 em filantropia. A média de doações per capita no Brasil, no início do século, era de R$23. Alguém poderia dizer que o problema é sermos um país pobre. Mas as pesquisas dizem algo diferente. Os dados apontam outro problema. A questão não é sermos um país pobre, a questão é sermos um país com uma visão turva, errada. Nesse quesito visão, o povo brasileiro, de modo geral, não está tão bem assim. A pergunta que a gente precisa fazer nesta noite é se como cristãos, eu creio que sim. Eu creio que essa mensagem é apenas para nos mantermos no rumo certo como igreja. Mas a pergunta que precisamos fazer nesta noite, nós, nessa igreja, é esta: como cristãos, temos clara a visão do quão importante é a nossa missão? Isso está claro para nós. Visão. A visão é o quarto degrau, faltam 2. E aí alguém perguntaria de modo justo: pastor, por que a visão ainda não é o topo da escada? Ainda não é o máximo da maturidade cristã? Porque a visão pressupõe dádiva a quem merece. Eu invisto porque há mérito naquilo ali, por isso eu invisto. Mas a solidariedade cristã, ela não se volta para quem merece, mas para quem precisa, para aquilo que é necessário, não por merecimento. Nós não investimos na salvação das pessoas, nós não investimos na restauração de indivíduos e famílias porque as pessoas merecem, mas porque elas precisam. Na parábola do samaritano, fica demonstrado justamente esse fazer o bem sem ver a quem. O samaritano não está analisando o mérito do homem caído, ele simplesmente socorre. O critério visão é uma boa motivação para se ofertar, mas Deus espera que nós investamos não apenas em causas ou pessoas que, a nosso modo de ver, mereçam ajuda, mas que necessitam da nossa participação. Portanto, nós vamos para o quinto degrau, o penúltimo. Vamos dizer o nome dele juntos? Generosidade. No verso 11 de 2 Coríntios 9, Paulo disse: Deus vai enriquecê-los de todas as maneiras, para que sempre sejam generosos. E a oferta de vocês, apresentada por nosso intermédio, vai fazer com que muitas pessoas agradeçam a Deus. Paulo falou sobre visão, mas Paulo também está falando sobre generosidade, algo ainda mais excelente. A generosidade pode ser apresentada agora para nós, esse penúltimo degrau, como motivação de gente grande. Esses aqui são adultos. Vamos voltar, recapitulando. Por que você investe na obra do Senhor? Por que você dizima e oferta? É para ganhar mais? É um negócio com Deus? Não. Não é por ganância. Por que você investe na obra? É porque você não quer ser punido? É por mera obrigação? Não. Eu tenho uma motivação melhor. É porque você tem tanto para dar e se sente agradecido por isso? Sim, mas há algo mais. É porque você sabe que é uma causa que merece o seu investimento? Sim, até pode ser, mas há algo mais. Ora, então por que você investe na obra do Senhor? Por que você dá? Por que você dizime a oferta? E a pessoa responde: eu oferto porque eu gosto de dar. Porque o meu coração é generoso, é dadivoso, está em mim dar. Quando alguém aparece na minha frente com uma necessidade real, está em mim ajudar.
Meu coração se comove. Jacob Needleman, um filósofo americano, confirmou uma verdade bíblica quando disse numa entrevista que para se manter o equilíbrio emocional é preciso cultivar valores humanos, ajudar outras pessoas. Para ilustrar essa verdade, ele contou esta história que eu passo a narrar a vocês. Um aluno meu, no México, tinha um filho de 5 anos. No Natal, um menino pobre bateu a porta pedindo esmola. O pai disse ao filho: dê a ele um de seus brinquedos. O garoto pegou um, mas o pai lhe disse: esse não. Dê a ele um de seus melhores brinquedos. O filho resistiu, até choramingou. Meio triste, pegou um dos brinquedos que ele mais gostava e entregou para o garotinho pobre. Quando voltou para o pai, ele estava exalando alegria, ele estava radiante, disse: papai, eu posso fazer isso de novo? Naquele exato momento, o menino descobriu a alegria de dar alguma coisa realmente de valor. Depois do grande incêndio em Chicago, isso virou notícia, em 1871, e uma das construções que foi queimada foi o templo no qual Dwight L. Moody, o grande Moody, pregava. Depois do incêndio em Chicago, Moody foi a Nova York para pedir ajuda, solicitar fundos para a reconstrução do templo e para ajudar vários irmãos que tinham perdido seus imóveis no grande incêndio. Quando ele chegou em Nova York, foi apresentado a um homem rico, muito abastado, um americano rico, que além de rico era conhecido por ser muito generoso. E aquele homem estava impressionado com a grande necessidade em Chicago e deu a Moody um cheque com valor exorbitante em dinheiro. Encaminhou Dwight L. Moody para alguns homens de negócios, que também, por sua vez, fizeram grandes doações. Quando Moody estava prestes a voltar para Chicago, apertou a mão daquele homem rico e fez este comentário de despedida: se alguma vez você for a Chicago, visite-me, eu retribuirei o seu favor. O homem olhou fixamente para Moody e disse: Senhor Moody, não espere que eu apareça. Faça isso ao primeiro homem que o Senhor encontrar. Retribua essa generosidade para outra pessoa, não para mim. Eu estou dando generosamente, eu não estou esperando nenhuma retribuição. Moody, por causa dessa experiência, fez o seguinte comentário: nunca esqueci essa observação. Aquilo tinha o som do verdadeiro bom samaritano. O homem, disse Dwight L. Moody, era o tipo de doador que agrada a Deus, movido pelas necessidades dos outros, de boa vontade deu o que estava ao seu alcance para aliviar sofrimentos. Ele não fez para ganhar atenção, não fez para satisfazer o seu ego, nem sequer deu essa oferta de má vontade ou por necessidade, mas sim alegremente, como ensina 2 Coríntios 9, verso 7. Pastor, mas a generosidade ainda não é o último ponto? Não. Falta um degrau. Porque às vezes a generosidade cria nos beneficiados um senso de dívida, como criou aqui em Moody. Ainda que essa não seja a intenção da pessoa generosa, pelo menos conscientemente, mas às vezes chega a ser. O problema é que a generosidade humana tem seus segredos, porque o coração humano tem seus segredos. Minha esposa já cuida de mim há 23 anos de casados, mas 2 anos de namoro e noivado. Estamos 25 anos juntos, mas cuidando de mim efetivamente 23 anos como casados. Tal jamais vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré, mas se eu falho com ela, ela olha para mim e diz: seu sacripanta. Ela nunca diria isso, misericórdia.
Há tanto tempo eu venho te servindo, é assim que você me agradece? Ué, mas por todo esse tempo ela não me serviu com um coração generoso? Mas o coração humano guarda segredos. Então a gente precisa de uma motivação melhor ainda que a generosidade. Estamos juntos? Precisamos de algo além. O mero prazer de dar é lindo, é uma bela motivação, mas pode ter algum segredinho no coração que a gente não conhece. As complexidades da vida humana. A gente quer chegar neste último degrau aqui. Talvez estejamos em algum dos 5 anteriores, mas a gente quer chegar nesse 6º. O último nível. O nível de um coração completamente livre ao dar, ao ofertar, ao dizimar. Diga comigo, devoção. Diante de ti todo joelho. É isso, devoção. Todo joelho se dobrará. É a contribuição como um serviço a Deus. É a contribuição como um ato de culto, um ato de adoração. É um ato litúrgico, é algo absolutamente santo. Estamos juntos? Culto. É exatamente isso que o Senhor Jesus nos diz em Marcos 9:41. Digo a verdade a vocês, se alguém lhes der um copo de água, por vocês pertencerem a Cristo, com toda a certeza receberá a sua recompensa. Ou seja, uma pessoa está abençoando a outra pelo fato mesmo de aquela outra que está sendo abençoada ser um representante de Cristo. É um ato de culto a Deus. Em 2007, quando nossas finanças ainda estavam em convalescença, ainda estavam sendo curadas por Deus, depois de alguns anos de tribulação, matriculei Vitória num colégio particular aqui em Aquidauana. Apesar de eu querer dar uma educação boa para a Vitória, as condições financeiras estavam bem difíceis. Num culto de quarta-feira aqui na igreja, quem dirigia pediu que nos uníssemos em duplas para orarmos uns pelos outros. Eu me uni a um irmão que estava aqui no domingo passado, um velho amigo. E eu disse para ele, olha, eu preciso de um milagre de Deus esta semana, eu preciso de um milagre. Um milagre que Deus sabia qual era, eu não quis abrir. E aquele irmão insistiu comigo, mas ele foi cri-cri, no bom sentido, ele insistiu. Pastor, conta, qual é o problema? Eu constrangidíssimo, eu disse, olha, eu preciso de um milagre financeiro para pagar a mensalidade da escola da minha filha. Ok, pastor, então vamos orar. Oramos. Orei pela necessidade daquele irmão, ele orou pela minha necessidade. Na segunda-feira, isso foi na quarta-feira, na segunda-feira, eu fui ao colégio para dizer à tesoureira que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu fui para isso. Mas que eu iria fazer o pagamento assim que eu tivesse a quantia. Ela disse, só um minuto, conferiu lá os papéis? A mensalidade está paga. Eu disse, mas como? Eu não paguei a mensalidade. Eu sei que está pendente. Ela disse, está paga. Uma pessoa veio aqui, pagou e pediu para não ser identificada. E aí, na quarta-feira, eu cheguei para aquele irmão, não foi nem na quarta-feira. Foi num dia em que ele estava também pegando a filha no mesmo colégio. Nós nos encontramos na saída do colégio, eu disse, fulano, não era para você ter feito isso, não precisava.
Ele, feito o que, pastor? Tentou disfarçar. Feito o que, pastor? Para com isso, eu sei que você pagou. Eu sei que você pagou aquela mensalidade. Não precisava ter feito isso. Eram R$195 na época. Ele me disse, pastor, são coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Aquele irmão estava prestando um culto a Deus. Estava adorando ao Senhor, ao me abençoar. Ele é generoso, sempre foi. Mas não era só isso, não. Era devoção. Este serviço sagrado que estão prestando, diz Paulo, não só suprirá a necessidade daqueles que pertencem ao povo de Deus, como também vai resultar em muitas ações de agradecimento a Deus. Vai ter muito louvor brotando por causa disso. O culto de vocês ao Senhor, abençoando, investindo, sendo generosos, o culto ao Senhor vai gerar muito louvor. Vamos concluir pensando no seguinte: não podemos esquecer que o ato de dar, de contribuir, de auxiliar o próximo, de ofertar, de dizimar, não é simplesmente para prosperarmos financeiramente. O ato de ofertar não deve redundar em glória para nós, mas em glória para Deus. Nós não estamos aqui para fazer negócio com Deus. Apesar de haver vários testemunhos de irmãos que organizaram suas finanças segundo os princípios da palavra de Deus e têm colhido os frutos da sua semeadura, isto é uma consequência natural, mas não é a principal motivação, não pode ser. Em segundo lugar, nós não contribuímos porque meramente nos sentimos obrigados a dar. Nós não estamos aqui simplesmente pagando uma dívida. Apesar de Deus nos ensinar a dar, e que aquele que se diz cristão ter o dever de ser solidário, ter a obrigação moral de servir a Deus, de investir na obra de Deus, com os bens que Deus mesmo lhe dá. Em terceiro lugar, nós não contribuímos apenas porque nós somos gratos e temos para dar, não é isso apenas. Apesar de sermos tão abençoados, que contribuímos para aqueles que colhem menos, para que aqueles que colhem menos não tenham falta, não é apenas essa a nossa motivação, não apenas damos porque temos uma sobra. Contribuímos porque vemos algo em que devemos investir generosamente. Mas nós não somos meros juízes dos méritos dos outros, meros juízes para sabermos até que ponto vai a nossa liberalidade. Não é essa a questão. Nós identificamos necessidades, contribuímos porque Deus transformou o nosso coração mesquinho num coração generoso, num coração que ama dar. Damos porque temos um novo coração, é isso mesmo, somos semeadores do amor de Deus. Isso vai brotando, amém? É isso mesmo. Sobretudo, nós contribuímos como um ato de culto a Deus. Entregamos nossa oferta nas mãos de Deus, como uma forma de darmos honra e glória ao nosso Deus. Podemos encerrar com 2 conselhos. Se você não faz orçamento, passe a fazê-lo. Organize as suas finanças. Se você age como quem tem muito, mas na verdade você nem sabe quanto você tem, organize-se. E quando souber o que tem, pergunte para Deus: Senhor, quanto eu tenho para dar? Quanto eu tenho para repartir? E finalmente,
Eu creio que o grande centro desta mensagem é de novo e de novo Deus nos desafiar a subirmos mais um degrau. Cada um de nós ao longo dessa mensagem pode identificar em que nível está. Que sejamos generosos para com a obra de Deus, primeiro com o dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá, também com as ofertas, que a nossa contribuição ao Senhor seja ato de gratidão, visão, sobretudo ato de devoção, de adoração a Deus. Que mês a mês, que semana a semana, digamos: Senhor, Tu és digno de receber o que tenho e o que sou. Senhor, Tu não és digno apenas de receber aquilo que eu sou, mas Tu és digno de receber de volta aquilo que Tu me dás. Tu és digno, recebo de Tuas mãos e das Tuas mãos te dou. Por favor, fique de pé no seu lugar.